Em 1904, o Papa Pio X decidiu criar um código canônico unificado. Em 1917, o código foi promulgado. O novo código foi discutido no Concílio Vaticano II entre 1962 e 1965 e foi concluído em 1983. João Paulo II e Bento XVI alteraram o código apenas uma vez, enquanto Francisco o fez 11 vezes, mudando 137 cânones no processo. Aqui, vemos que o código e os cânones são mutáveis, ao contrário das verdades divinas, que são imutáveis. No entanto, deve-se saber que se os hereges abusarem do código, usando-o contra os fundamentos destas verdades divinas imutáveis, ou o interpretarem de forma contraditória, o código torna-se nulo e sem efeito, como todos os documentos nas mãos de hereges e apóstatas. Hoje, Bergoglio nega e anula as leis e os mandamentos de Deus, nos quais se baseia o Código Canônico. Portanto, mesmo em suas mãos, o Código Canônico não é válido. O herege manifesto que ocupa o papado, Jorge Bergoglio, chama crime de cisma quando um padre ou bispo não menciona seu nome na missa, ou seja, o nome de um herege declarado. O que diz o Cânon 15 do Concílio de Constantinopla do ano 861 sobre isso? O Cânon estabelece que aqueles que não mencionam na liturgia um herege manifesto e notório, que prega publicamente e ensina abertamente uma heresia condenada pelos concílios ou pelos padres da Igreja ou diretamente pelas Escrituras e que se separa da comunhão com ele antes que qualquer sentença seja proferida contra ele, tais pessoas não só não estão sujeitas a qualquer punição canônica, mas são até dignas de elogio. Acontece que não condenaram os bispos, mas sim os pseudo-bispos e os pseudo-pregadores. Tais sacerdotes não são culpados de cisma, mas, pelo contrário, procuram proteger a Igreja do cisma e da divisão. Quem comete o cisma é um herege, pseudo-bispo e pseudo-papa, que induz as pessoas à heresia mediante o abuso de autoridade eclesiástica. O herege manifesto Jorge Bergoglio convocou o arcebispo Carlo Maria Viganò ao tribunal em 20 de junho de 2024 para iniciar o processo de suposta excomunhão pelo mal chamado crime de cisma. O arcebispo deixou claro que não tinha nenhuma intenção de comparecer perante o tribunal. Não entreguei nenhum memorial ou documento em minha defesa ao dicastério, cuja autoridade não reconheço, nem a do seu prefeito, nem a de quem o nomeou, isto é, a do Manifesto Herege Bergoglio. Em vez disso, Viganò publicou as suas acusações contra o Papa ilegítimo e o Concílio Vaticano II. Diante dos meus irmãos no episcopado e de todo o corpo eclesial, acuso Jorge Mário Bergoglio de heresia e cisma e peço que seja julgado como herege e cismático e que seja afastado do trono que ocupa indignamente há mais de 11 anos. Isto não contradiz em nada o ditado prima sedes a nemine judicatur. A Sé Suprema não pode ser julgada por ninguém. Porque é evidente que um herege, na medida em que não pode assumir o papado, não está acima dos prelados que o julgam. Na situação atual, todos os bispos deveriam seguir o exemplo deste ex-núncio nos Estados Unidos,
que se distancia claramente do herege. Caso contrário, se obedecerem a Bergoglio e se submeterem a ele, incorrerão no anátema de Deus. É de conhecimento público que Bergoglio se rendeu a Satanás no Canadá e promulgou a declaração herética Fiducia Supplicans, na qual legaliza um dos pecados mais graves, a sodomia, e até abençoa esse pecado. Com esta declaração, através do abuso de autoridade, arrasta toda a igreja ao suicídio interno, porque abençoar o pecado mais grave é uma rebelião aberta contra as leis e os mandamentos de Deus. Além disso, elimina-se a própria essência da nossa salvação, a morte expiatória de Cristo pelos nossos pecados e a condição necessária da salvação, que é o arrependimento. Assim, Bergoglio transformou a Igreja Católica na anti-igreja da nova era, isto é, na sinagoga de Satanás. Nesta situação extraordinária, os bispos são obrigados diante de Deus a separar-se e as suas dioceses do arquiherege declarado, que se excomungou a si mesmo da igreja e, portanto, não é e não pode ser a sua cabeça. O medo das penas canônicas, de acordo com o Código de Direito Canônico, é injustificado nesta situação. Monsenhor Viganò indicou claramente que não reconhece a autoridade do dicastério, nem a do seu prefeito, nem a de quem o nomeou. Nenhum bispo ou padre pode estar em união com um arquiherege, e se estiverem, incorrem no mesmo castigo que o arquiherege, a saber, o anátema de Deus ou a maldição de Deus, de acordo com Gálatas 1, 8 a 9. É uma exclusão não só do corpo externo da igreja, mas também do corpo místico de Cristo. No momento da morte, tal bispo ou sacerdote será condenado, a menos que se separe a tempo, isto é, a menos que se arrependa. A farsa montada contra o arcebispo Viganò consiste em que ele é punido pela sua fidelidade a Cristo e aos ensinamentos da igreja. Ele não reconhece como cabeça da igreja o manifesto herege Bergoglio, que se excomungou a si mesmo da igreja. Em suma, as sanções canônicas nas mãos de Bergoglio e da sua seita são nulas e sem valor. E aqueles que as levam em conta são forçados a opor-se a Cristo e ao seu Evangelho, e a legalizar o pecado. O arcebispo verdadeiramente católico, Carlo Maria Viganò, representa a verdadeira Igreja Católica e toda a tradição eclesiástica. Está fora da estrutura apóstata da Igreja, transformada por Bergoglio. Nesta situação, portanto, ele pode ordenar bispos e não está limitado pelo Código, que não tem efeito jurídico nas mãos do manifesto herege Bergoglio. Se, devido à sua traição e covardia, muitos bispos permanecerem sob a maldição e não se separarem do arquiherege, Deus pode estabelecer uma nova estrutura episcopal verdadeiramente católica nessas dioceses.